Hoje eu irei te contar a história de um dos maiores empreendedores e bilionários do Brasil. Ele é dono de diversas empresas. Ele é o apresentador que toda vovó ama. Caraca! É ele mesmo, o Silvio Santos. Olá, auditório, todo mundo comigo, vamos lá! Já vamos começar com a bomba. Silvio Santos não é o verdadeiro nome dele, é Cenoura Abravanel. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mais especificamente na Lapa. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930. Gente, ele tem 91 anos. Ele é velho pra caramba. Sabe o que eu lembro? Eu lembro da Maísa tirando a peruca dele. Vocês viram? Coloca aqui. Falando que você é velho. Mas antes de começarmos com a história real dele, a gente precisa voltar um pouco às origens dele. O seu pai, Alberto Abravanel, fugiu de sua cidade natal, Tessalônica, para não ter que servir ao exército. Assim que ele fugiu, ele foi para Atenas ser jornaleiro. E logo depois ele foi para a França para ser camelô. Porém lá era proibido a venda de produtos em praça pública. Por isso ele foi pego, foi preso e foi expulso de lá. E logo depois ele veio para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro ele trabalhou como guia turístico, porque ele falava muitos idiomas e assim foi fácil para ele poder trabalhar com isso. Ele abriu uma loja na Praça Mauá que teve um pouco de sucesso. E anos depois ele acabou ficando viciado em apostas. Voltando à história do Silvio Santos. Ele cresceu aqui no Rio de Janeiro e, como eu falei, o pai dele acabou ficando viciado em jogos, em apostas. E com isso, o que ele ganhava de manhã na loja, ele perdia à noite apostando. E Silvio Santos ficou revoltado com essa situação. Então aí começou o espírito de empreendedor do Silvio Santos. Assim que ele se revoltou, ele começou a trabalhar. Isso com 14 anos. E ele até fazia um curso de contabilidade. Ele parou o curso para poder trabalhar, para ajudar a família. Porém, depois de 2 meses, ele voltou e concluiu o curso. E ele, desde pequeno, já tinha essa visão de empreender. Ele visualizava sempre as melhores oportunidades. Os produtos que iam dar lucro, aqueles que não iriam dar lucro, que ia dar prejuízo. E ele sabia que trabalhar de carteira assinada não ia dar um salário tão bom, que até hoje não dá. Por isso ele decidiu empreender. A maioria de nós sabemos que o Silvio Santos começou a sua história de sucesso sendo camelô. Mas tudo começou no ano das eleições, após a queda de Getúlio Vargas. Por exatamente 15 anos depois da morte dele. Silvio Santos, passando pela rua, acabou vendo um homem vendendo capinhas de título de eleitor. E ele, observando o moço, viu que ele vendia muito rápido e com facilidade. Então ele ficou ali observando ele até que ele acabasse de vender tudo. Silvio Santos não era burro, ele ficou esperando o moço terminar para ele poder seguir ele até o fornecedor dele, de onde ele comprava mais. E foi assim que aconteceu. O homem terminou de vender tudo e foi até o fornecedor para comprar mais. E Silvio Santos seguiu ele. Chegando na loja, Silvio Santos ficou do lado de fora, enquanto o homem comprava mais mercadoria. Ele esperou o homem sair para até então entrar na loja e comprar 2 capinhas. Sim, ele começou tudo isso com 2 capinhas de título de eleitor. Ele foi para a rua com apenas 2 capinhas, guardou uma no bolso e começou a gritar: olha a capinha de título de eleitor, olha a capinha, essa é a última para acabar. Ele vendeu rápido e pegou a outra e fez a mesma coisa. Depois disso ele foi lá e comprou mais. E sempre com essa estratégia, colocando no bolso, dizendo que era a última. E assim ele começou. Silvio Santos vendia de tudo na rua. Tudo mesmo, caneta, bala, capinha de título de eleitor. E em apenas um dia, ele chegou a bater 3 salários mínimos da época. Na época havia muitos fiscais na rua que, se parasse um camelô, confiscava toda a mercadoria. O seu irmão sempre o ajudava. Enquanto ele vendia as coisas na rua, o seu irmão ficava olhando para ver se nenhum fiscal vinha para poder pegar a mercadoria dele. E se visse, ele avisava para os dois saírem correndo. Certo dia, o irmão dele deixou passar despercebido. E um fiscal chegou até Silvio Santos. E o fiscal se chamava Renato Maria. E esse cara seria o divisor de águas para Silvio Santos. E quando o Silvio Santos discutia com ele, dando uma desculpa para poder dar um migué ali e fugir, Renato Maria viu que ele tinha talento, sabia dialogar, tinha uma manha para poder conversar. E acabou convidando ele para ir até o Rádio Guanabara. E no dia estava tendo um concurso, um processo seletivo para locutor de rádio. E no concurso havia mais de 300 participantes, entre eles Chico Anísio e José Vasconcelos. Para você ter noção, Silvio Santos, jovem, ganhou um concurso do Chico Anísio. E vencendo o concurso, Silvio Santos começou a trabalhar lá. Porém, ele só ficou 2 meses trabalhando na Rádio Guanabara.
E depois disso ele saiu porque o salário era muito baixo e voltou a vender como um camelô. E com 18 anos ele foi convocado a se alistar no exército. E ele acabou entrando na escola de paraquedista, onde ele chegou até a realizar alguns saltos. Como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, ele acabou entrando numa rádio nos seus dias de folgas para poder ganhar um dinheiro extra. E logo depois disso, ele acabou ficando com saudade e foi trabalhar na Rádio Continental, em Niterói. Ele pegava de 10 à meia-noite. Ele sempre pegava a última barca para voltar. Voltando, ele via que o trajeto era muito chato, sem movimento nenhum. E ali, o espírito de empreendedor deu um soco nele, porque ele despertou, falando que, pensando no caso, que ele poderia colocar algo ali para poder ganhar dinheiro. E assim foi o que ele fez. Porém, ele não tinha dinheiro para investir. O que ele fez? Ele foi até uma loja de eletrônicos no Rio de Janeiro e fez um acordo com o proprietário. Lá ele conseguiu as caixas de som em troca de publicidade. E assim começou. Nos trajetos de barca, ele colocava músicas. E entre uma música e outra, ele fazia publicidade de lojas, de produtos e etc. E essa ideia teve tanto sucesso que começaram também a colocar um bar e bingos. Na compra de uma bebida, de um refrigerante, o passageiro ganhava uma cartela de bingo para poder participar. E tudo isso foi ideia do Silvio Santos. Aos 20 anos, ele decidiu ir morar em São Paulo para poder começar uma vida lá. E o que ele fazia? Ele ia para as caravanas de famosos e entre o intervalo, ele animava o público com espetáculos e sorteios. Nessa mesma época, ele se formou em contabilidade, mas ele decidiu seguir a carreira artística. Para fazer uma renda extra, ele criou uma revista chamada As Brincadeiras para Você, que havia passatempos, charadas e etc. Nos anos de 1958, o seu amigo Manuel de Nóbrega estava com dificuldades de gerenciar sua empresa, o Baú da Felicidade, que trabalhava com carnês. O cliente pagava por mês os carnês e no final do ano, na época do Natal, eles ganhavam uma caixa com brinquedos. Ele tinha vendido muitos carnês, mas estava com dificuldade de entregar mercadoria. Então ele pediu a ajuda de Silvio Santos, porque se não fosse assim, ele teria que fechar a empresa. Silvio Santos viu isso como uma grande oportunidade e assumiu o controle total da empresa. E nisso, como não esperamos menos, Silvio Santos alavancou a empresa dele. E Manuel, grato a ele, o que ele fez? Deu a empresa para ele de graça. Isso mesmo, deu. Eu queria ter um amigo assim, mano. Eu sou teu amigo assim. Tu vai me dar uma empresa? Claro que não. Ah, sabia, pô. Tu não tem nenhuma empresa para me dar? O que o Silvio Santos mais amava era ser apresentador, animar, trabalhar em TV. E com isso ele já chegou até a trabalhar na Globo. Na época que ele começou, ele teve a oportunidade de ser apresentador, ter o seu próprio programa. E assim aconteceu. Com o tempo, o Silvio Santos chegou a ser o mais querido da Globo. O programa dele alcançava audiências extraordinárias. Porém, eu não sei o que aconteceu, mas parece que os líderes da Globo não queriam isso, pela lógica. Então, o que eles faziam? Eles trocavam o horário do Silvio Santos constantemente. Trocavam o dia do programa, o horário, e isso prejudicava ele. Na hora de renovar, a emissora não quis aceitar os termos do Silvio, que era ter um horário fixo de programa e um dia certo, para isso poder facilitar o trabalho dele. E a Globo não quis. E com isso, Silvio Santos foi forçado a ser dono da sua própria emissora, coisa que ele não queria, ele mesmo disse. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Silvio Santos começou com a emissora TVS. Anos depois, ele ganhou o domínio de mais 4 emissoras e assim começou a se chamar SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Silvio Santos se tornou tão famoso que ele já foi até convidado para ser político. Imagina só o Silvio Santos como presidente do Brasil. Até os anos 2000, Silvio Santos focou somente no crescimento do SBT. No ano de 2006, ele começou a se aventurar em novos empreendimentos e ele fundou a Jequiti. E em 2007, ele fundou o Hotel Sofitel Jequitimar, Guarujá. No final de 2010, foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões no Banco Pan-Americano, o que levou o empresário a cogitar a vender todo o seu império e ir morar nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele decidiu empenhar várias de suas empresas para poder quitar a dívida e apostou todas as suas fichas na Jequiti. E essa aposta que ele fez deu certo. E a Jequiti vem sendo a maior empresa de cosméticos do Brasil. Em 2013, as empresas dele faturou mais de 5,9 bilhões,
deixando ele com um lucro de 800 mil dólares. A fortuna estimada do Silvio Santos é de 1,9 bilhões de reais. De acordo com a Forbes, ele está na posição 179 dos mais ricos do Brasil. Silvio não se tornou bilionário por ter herdado dos seus pais. Ele conquistou tudo isso com esforço e determinação. Então por que você também não pode? Você só não vai conseguir ter os mesmos resultados se não fizer nada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você quer ter mais conteúdos do nosso canal, aperta no sininho e se inscreva no canal. Se você quer que eu traga alguma história de algum bilionário, de alguém que teve sucesso, deixa aqui no comentário que nós vamos produzir para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Quem veio aqui só por causa de dinheiro, levanta a mão.